Eu sou a Kelly, sou assistente social na condição de presidente do Conselho Regional do Serviço Social, gestão Ampliações Trilhando a Luta com Consciência de Classe. Vamos fazer a segunda chamada para início da nossa Assembleia Geral Ordinária. O Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, CREA São Paulo, 9ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por motivos de força maior, alterou a data e o local da Assembleia Geral Ordinária, anteriormente agendada para 24 de junho de 2017, e convoca os e as assistentes sociais do Estado de São Paulo para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada hoje, 1º de julho de 2017, com a primeira chamada feita às 8h30 e agora a segunda chamada às 9h, no auditório do Hotel San Rafael, Largo do Arouche, número 150, República, São Paulo. Sendo que haverá suspensão dos trabalhos como intervalo para refeições. E temos como pauta: primeiro, leitura e aprovação do regimento da Assembleia Geral. Segundo, contextualização dos desafios do conjunto Cefes-Cres para subsidiar os trabalhos em grupo. Terceiro, trabalho em grupo dividido nos seguintes eixos: administrativo-financeiro, comunicação e formação profissional, orientação e fiscalização profissional, ética e direitos humanos, relações internacionais, seguridade social. Quarto, a apresentação de contas do exercício de 2016. Quinto, apresentação e aprovação das propostas dos grupos. Sexto, eleição de delegadas e delegados para o Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional Cefes-Cres em Brasília, Distrito Federal. Sétimo, outras pautas que forem incluídas ao início da Assembleia. Oitavo, leitura e aprovação de moções e informes. E nono, encerramento. O Conselho Pleno também recomendou a leitura prévia do relatório final do 45º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-Cres, que está disponível no site do CREA São Paulo. São Paulo, 29 de maio de 2017, Kelly Rodrigues Melati. Esse momento, a gente também pede para que as pessoas que tenham outras pautas que não estejam elencadas no edital de convocação, que possam incluí-las nesse momento. Então, eu pergunto para os e as presentes se possui alguma pauta a ser incluída, além dessas que foi feita a leitura. Bom dia, sou Heloísa, estou como uma das diretoras da CREA Seccional de Santos, e a gente gostaria de apresentar para aprovação da plenária uma moção de apoio dos trabalhadores do Forte Suas de Santos. Mas eu preciso pegar essa moção, tá? Heloísa, estou entendendo que é uma moção e a gente tem no edital um momento para moções. Eu pergunto, pode ser nesse momento das moções ou é um novo ponto de pauta? Pode ser no mesmo momento. Então, tá bom. Obrigada. Alguém mais tem algum ponto que não esteja incluído aqui que gostaria de inserir? Então, tá certo. Então, agora a gente vai dar sequência ao início da Assembleia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E eu convido agora os diretores da gestão estadual, Júlio César de Andrade e Keila Rafaela, para compor a mesa e conduzir os trabalhos do início dessa Assembleia. Mais uma vez, um bom dia de trabalho para todos nós. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Bom
Bom dia a todas e todos. Nós vamos fazer a leitura do regimento da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo. Regimento. Hã? Thalita. Vem comigo o regimento. Por aqui. Mas ela falou que não tem. Não tá lá. Não tá lá. Todos os presentes pegaram o regimento na mesa. Por uma questão metodológica, a gente vai fazer a leitura. Se caso tiver destaque, que façam as inscrições, tudo bem? Lembrando que as intervenções não podem passar de 3 minutos. A gente vai ler um artigo, outro, daí vai rápido. Isso. Vamos começar. Começa assim, olha, enquanto está sendo providenciado. Mas tem um documento impresso. Enquanto está sendo disponibilizado o regimento no audiovisual, a mesa está propondo a gente fazer a leitura pelo documento impresso. Há consenso do plenário? Pode começar. Nós vamos começar então. Regimento, Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017, do CRES Nona Região São Paulo, realizada em 1/7 de 2017. Capítulo 1 da realização. Artigo 1º. A Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017, do CRES Nona Região São Paulo, será realizada em 1/7 de 2017, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Serviço Social, CRES Nona Região São Paulo. Artigo 2º. A Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo tem caráter deliberativo em consonância com o estabelecido no artigo 23, itens 5º, 6º e 7º do Regimento Interno do CRES Nona Região São Paulo. Artigo 3º. A Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo seguirá de acordo com a programação disposta no anexo 1º. Capítulo 2, das finalidades. Artigo 3º. A Primeira Assembleia Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo, convocada por meio de edital datado de 22/4 de 2017 e sua retificação datado em 20/5 de 2017, terá por finalidades: primeira, leitura e aprovação do regimento da Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região. Segundo, contextualização dos desafios do conjunto Cefes-CRES para subsidiar os trabalhos em grupo. Terceiro, trabalho em grupos divididos nos seguintes eixos: administrativo-financeiro, comunicação e informação profissional, orientação e fiscalização profissional,
Ética e Direitos Humanos e Relações Internacionais e Seguridade. Apresentação das contas do exercício de 2016. Quinto, apresentação e aprovação das propostas dos grupos. Sexto, eleger delegadas ou delegados para os Encontros Descentralizados Sudeste no Rio de Janeiro e no Nacional do Conjunto Cefes-Cres de 2017 em Brasília. Sétimo, outras pautas que forem incluídas ao início dessa Assembleia. Oitavo, leitura e aprovação de moções e informes. Nono, encerramento às 18 horas. Capítulo 2º. Dos, das participantes e do credenciamento. Artigo 4º. Os ou as participantes da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo serão distribuídos em 2 categorias, sendo identificados com crachás de cores diferentes. Primeiro, participantes com direito a voz e voto. Assistentes sociais com inscrição ativa na jurisdição do CRES Nona Região São Paulo, em pleno gozo de seus direitos e kits com anuidade até o ano anterior, conforme artigo 7º do Regimento Interno do CRES São Paulo em vigor. Segundo, participantes com direito à voz. Assistentes sociais que não preenchem os requisitos dispostos na linha A do inciso 1º do artigo 4º desse regimento. Estudantes de serviço social e representantes de entidades da categoria e da sociedade civil. Parágrafo único. O credenciamento dos ou das participantes da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo ocorrerá entre 8 e 18 de 1/7/2017, junto à mesa de credenciamento disponibilizada no local conforme os seguintes critérios. O credenciamento que garante o direito a voto, à candidatura e à delegação será realizada das 8 às 14 horas, em consonância ao parágrafo 7º do artigo 11º do Estatuto do Conjunto Cefes-Cres. O direito à voz é garantido a todos e todas durante o período da Assembleia. Capítulo 4º do funcionamento dos eixos e da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo. Artigo 8º. Os eixos temáticos terão a seguinte dinâmica de funcionamento. Parágrafo 1º. Cada eixo temático contará com até 2 ou 2 relatores ou relatoras eleitas no grupo, sendo esses e essas responsáveis pela apresentação das propostas eleitas no eixo para a plenária final. Parágrafo 2º. Nos eixos temáticos serão apreciadas as propostas relacionadas àquele eixo, sendo aprovadas aquelas que obtiverem maioria simples dos votos das e dos participantes, com direito a voz e voto. Parágrafo 3º. As intervenções orais poderão durar, no máximo, 3 minutos. Capítulo 5 das moções. Artigo 9º. As moções aprovadas nos eixos temáticos deverão ser encaminhadas à comissão organizadora da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017 do CRES Nona Região São Paulo até às 14 horas. Artigo 10. Fica instituída uma comissão de análise das moções, composta pela comissão organizadora e assessoria jurídica do CRES Nona Região São Paulo, para, se necessário, alertar quanto às possíveis implicações jurídicas e ou éticas decorrentes dos conteúdos das moções. Parágrafo único. A apreciação e votação de todas as moções aprovadas nos grupos temáticos dar-se-á na plenária final deliberativa que soberanamente se posicionará sobre as mesmas. Capítulo 6º. Da eleição de delegados e delegadas para os encontros descentralizados e nacional. Artigo 11. O número de delegados atendidos os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 11 da seção 1 do capítulo 2 do Estatuto do Conjunto Cefes-Cres deverá obedecer a igual proporcionalidade, ou seja, 50% das vagas destinadas à direção do Conselho Regional, incluindo as seccionais, e 50% destinada à base da categoria. Artigo 12º. Pode-se candidatar para delegada ou delegado
para a participação dos encontros centralizados Sudeste Nacional do Conjunto Cefes-Cres, todo e toda participante com inscrição ativa na jurisdição do CRES na região São Paulo, que se credenciarem no período estabelecido no artigo 5º da seção do credenciamento do presente regimento. Artigo 13º. Cada candidato ou candidata deverá apresentar para a plenária, informando nome, local e área de trabalho profissional e as propostas para atuação enquanto delegado ou delegada. Artigo 14º. Será constituída a comissão composta por 6 participantes da Assembleia para a coleta e contagem de votos. Artigo 15º. Os participantes com direito a voto deverão registrar o número de até 15 votos em cédula entregue durante seu credenciamento, devidamente identificada pelo Conselho. Artigo 16º. A comissão realizará a coleta dos votos e a sua contagem será em sala reservada. O resultado da eleição de delegados será apresentado após a leitura das moções, com a apresentação de toda a delegação. Artigo 18º. A Assembleia recomenda a participação do delegado ou delegada eleito e eleita e também da direção e convidados no encontro descentralizado Sudeste do Conjunto Cefes-Cres, considerando esta importante etapa preparatória ao 46º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-Cres. Capítulo 7, plenária final. Artigo 19. A plenária final tem caráter deliberativo e será conduzida por coordenação e relatores ou relatoras. Artigo 20. Processo de apreciação e aprovação das propostas de deliberação. Primeiro, leitura pela relatoria das propostas aprovadas nos eixos temáticos. A aprovação das propostas será feita em bloco, com votação em separado dos destaques apresentados pelos ou pelas participantes com direito a voto. No caso de destaque, haverá pronunciamento do ou do solicitante, no máximo 2 intervenções contra e 2 a favor, quando necessário. As intervenções orais poderão durar até 3 minutos. Iniciando o regime de votação, não será permitida nenhuma intervenção. Capítulo 5º das disposições gerais. Não será fornecido a segunda via de crachás para participantes. Artigo 22º. Os casos omissos serão dirimidos em plenária sob a coordenação da comissão organizadora. Como não teve inscrição de destaque, solicitamos a todos os presentes que, favoráveis à aprovação do regimento interno da primeira Assembleia Ordinária do CRES São Paulo, por favor, ergam seus crachás. Contrários? Abstenções? Regimento, primeira Assembleia Geral Ordinária de 2017, do CRES São Paulo, nona região, aprovado. Agora, nós precisamos aqui deliberar 3 representantes da base que não sejam candidatos à delegação para compor a comissão eleitoral que vai ser no final. Oi, a Terezinha. O nome da senhora? Sueli Aparecida Guarnieri. Outra. Larissa Rocha. Favoráveis à aprovação das representações da base para a comissão eleitoral do processo da escolha de delegados, por favor, ergam seus crachás. Nós convidamos agora o diretor do CRES São Paulo, da sede Ubiratã, para compor a mesa. Só para informar que, como temos 2 tipos de crachá, todas as vezes que forem para o momento de votação, somente as pessoas com crachá destinado a estarem aptos à votação, né, marrom,
aptos a votar poderão erguer os crachás. As outras pessoas que não estiverem aptas terão direito à voz, conforme deliberação do regimento interno. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Biratã, sou conselheiro estadual. Vamos dar continuidade, então, ao trabalho da manhã, né, com a contextualização dos desafios do conjunto Cefes-CRES para subsidiar os trabalhos em grupo. Gostaria de chamar à mesa a professora doutora Terezinha de Fátima Rodrigues, professora de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, representante nacional do GT Saúde e Formação Profissional da ABEPS, companheira de luta desse espaço. Bem-vinda à mesa. Para compor essa mesa também gostaria de chamar a Kelly Melati, assistente social, mestre em serviço social pela PUC São Paulo, presidente eleita do CRES São Paulo. Vou passar a palavra agora para a professora Terezinha tecer suas considerações acerca desses desafios. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, queria agradecer o convite feito pela direção do CRES para estar aqui iniciando algumas problematizações a respeito da conjuntura e que depois são elementos, né? Elementos que depois a gente, nos subgrupos, a gente possa estar fortalecendo aí as discussões e estratégias aí, coletivas nesses tempos temerosos que vivemos, né? Então, agradeço a figura da Kelly e do Biratã aqui conjuntamente, a direção do CRES por estar aqui, né? Um outro momento, eu queria também parabenizar, né, a direção por essa metodologia, né? Metodologia que nos implica ao envolver a todos em discussões nos subgrupos, né, que potencializa que a gente se envolva, que a gente se implique nas ações que estão sendo pensadas, nos desafios que estão postos, e como nós, como coletivo profissional, né, podemos construir estratégias agregadoras aí para enfrentar esses duros tempos que estamos vivendo, né? Tempos em que a questão não é só afirmativas no âmbito das nossas falas sobre nenhum direito a menos, mas necessário tempos em que a gente se organize para fazer alguns enfrentamentos aí. Tá? Então, eu parabenizo a metodologia aí pensada, que nos implica, né, nessa construção coletiva. Vou fazer algumas questões aqui em termos de conjuntura, que já são de conhecimento de todos, né? Mas penso que elas podem dar um chão para a gente também depois pensar nas nossas estratégias coletivas. Tenho aqui várias páginas, não se assustem, tá? São só anotações, não são tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente vai conversando um pouco. E depois eu vou passar a Kelly, né? Então, o que a gente pensar, né? Que momentos são esses? Que momentos temerosos, entre aspas, né, e difíceis que estamos vivendo. Momentos, né, demarcados por estratégias coletivas, lutas políticas, movimentos importantes, como o de ontem, a chamada por uma greve geral, né, que a gente tem aí nas ruas movimentos de resistência fundamentais e que estão aí sendo colocados no âmbito das análises de conjuntura. Pensar esse momento que estamos vivendo implica a gente fazer algumas demarcações históricas, né? Alguns marcos importantes para entender essa conjuntura. E é uma quadra profundamente regressiva no campo dos direitos, né? E que demarca a nossa inserção em um momento aí que é a expressão de luta de classes, né? Demarcado por uma sociedade aí, nos marcos de uma sociedade capitalista. Isso está mais do que claro, né? Que se repõe de uma maneira exponencial nesses tempos. Interesses contraditórios que se reconfiguram. E aí pensar em alguns marcos, né? Quando que isso começa e que momentos são importantes para a gente consolidar e pensar de uma maneira mais aprofundada. Alguns marcos históricos são importantes para a gente compreender essa avalanche de medidas denominadas reformas, que nada mais são do que, já diz Elaine Berg em seus textos aí, há já um bom tempo, contra-reformas, né? Contra-reformas porque no sistema capitalista as reformas já estão no campo dos direitos, né?
E quando a gente fala contra-reforma, é retirada de direitos, neste marco de uma sociedade de classe e uma sociedade capitalista, né? Se a gente for pensar nessas perspectivas, a gente tem que trazer os marcos do pós-guerra, dos anos 70. Né? Os 30 anos gloriosos vividos aí, que houve a possibilidade da expansão da criação do Estado do welfare state, né? Um Estado chamado Estado do bem-estar social. Naquele período, as economias, no pós-guerra, as economias capitalistas, elas experimentaram um crescimento econômico sem precedentes, aliado à expansão de programas e sistema de bem-estar social. Para muitos autores, ocorreu uma parceria bem-sucedida entre a política social e a política econômica, sustentada por um consenso acerca do estímulo econômico, conjugado com segurança e justiça social. Teria havido ali mesmo um círculo virtuoso entre a política econômica keynesiana e o welfare state. A política econômica keynesiana regulando e estimulando o crescimento econômico, né? E essa perspectiva de crescimento econômico favorecendo o arrefecer dos conflitos sociais, né? Permitindo a expansão das políticas de corte social, que amenizaram tensões e, posteriormente, potenciaram a produção e a demanda efetiva. Isso são os chamados 30 anos gloriosos, né? A partir dos anos 70, né, as sociedades capitalistas vão vivenciar uma crise, e que vai envolver essa maioria dos países capitalistas. E que crise é essa? É uma crise profunda, marcada por uma aceleração inflacionária, né, uma desorganização do sistema financeiro internacional, as elevadas taxas de desemprego, desequilíbrios financeiros dos estados, o que trouxe à tona a velha máxima dos liberais, a impossibilidade de assegurar desenvolvimento econômico, conjugado com a tentativa de enfrentar a tendência à desigualdade e injustiças sociais, através da transferência de renda e os chamados gastos do governo. Cresce a discussão do papel do Estado e coloca-se em xeque sua capacidade de gerenciamento, né? E coloca-se em xeque aquele Estado, então, né, o chamado Estado social, o Estado de bem-estar social. Nesse Estado social, antes desse período, alguns programas e algumas iniciativas que possibilitaram uma outra lógica. E aí a gente pensa, né, várias políticas no campo das políticas sociais, uma primeira etapa marcada pelos programas, os seguros sociais, né? E aí a gente tem a previdência, a velhice, a doença, os acidentes de trabalho. Depois nós temos os programas de aposentadoria, as pensões, os seguros-desempregos, e a gente vai consolidando nos benefícios relativos e programas vinculados a transferências de renda, né? Os serviços, numa perspectiva de caráter público, reconhecidos como direitos. Todo esse percurso, a gente vai vivenciar um período da crise, a crise dos anos 70. Né? E essa crise que possibilita essa programática neoliberal e a chamada reestruturação produtiva global, ambas sob o comando hegemônico do mundo das finanças. Então, os anos 80 vai nos assolar com essa perspectiva, essa ofensiva neoliberal, que ela vai se enraizando, ela vai se espraiando nas economias avançadas, e elas também chegam aos chamados países de capitalismo tardio, né, e que, no Brasil e na América Latina, várias crises foram vivenciadas, e a gente vem sofrendo uma nas últimas dos anos 2008 em diante. Né? O que Lula chamou, aquilo ali era uma marolinha, nós estamos vendo que a marolinha era essa. Né? É só uma marola, que ele disse à época. O Brasil não será afetado. E a gente sabe que os efeitos eles não são naquele momento, eles são, né, no decorrer do tempo que a crise se expande. Então, esses anos 80 da ofensiva neoliberal avança, e ela é fortalecida também pelos novos processos produtivos, que vão configurar mudanças intensas, seja no âmbito do papel do Estado, seja no âmbito do trabalho, do chamado mundo do trabalho, como vários autores, como Ricardo Antunes, têm trabalhado e, né, problematizado em seus textos. Esses novos processos produtivos, novas formas, também vai trazer impactos duros para a condição da classe trabalhadora. Né? Central aí a perda da força política dos sindicatos, há uma orquestração para se quebrar a espinha dorsal do movimento operário dos trabalhadores, isso em escala mundial. Então, ao mesmo tempo que avança a ofensiva neoliberal, também essa perspectiva da organização da classe trabalhadora vai se tensionando. E isso
é luta de classe. Isso são processos inseridos no marco da sociedade capitalista. E, nesse sentido, também, uma outra característica importante para a gente pensar é o papel das ideologias. Como é que vai se enraizando, né, num modo de ser, né, de uma sociabilidade que vai se, né, consolidando. E, nesse papel fundamental das ideologias, ao invés de se reconhecer como trabalhador, há uma desconstrução deste sujeito coletivo como indivíduo, né? A perspectiva da chamada dos colaboradores, os empreendedores, né? Surge um discurso empresarial, né? Isso são falas do Ricardo Antunes, numa entrevista que ele deu na revista Le Monde Diplomatique, agora em 2016, em outubro. E ele vai trazer esses elementos. Que discurso empresarial é esse? Né? A chamada sociedade de conhecimento, o capital humano, o trabalho em equipe, os times ou células de produção, os salários flexíveis, o envolvimento participativo, o trabalho polivalente, a condição do trabalhador como colaborador, o chamado trabalho autônomo na perspectiva dos PJs, pessoa jurídica. Tudo isso com impactos diretos na constituição do que chamamos classe trabalhadora. Consequências para o mundo do trabalho nessa perspectiva. Nós já vivenciamos, né? A terceirização nos mais diversos setores, a informalidade crescente, a flexibilidade ampla, que arrebenta com jornadas de trabalho, férias, salários, a precarização, o subemprego, o desemprego estrutural, os assédios, os acidentes, as mortes, o trabalho escravo. Tudo isso, componentes que acirram-se cotidianamente. Né? Na lógica das finanças, está colocado aí a quebra do direito. A quebra de direitos ela se torna exigência inegociável das grandes corporações. Né? Então, esse contexto ele é favorecedor a uma lógica que caminha contrária à perspectiva de direitos. Né? E isso em escala mundial. No Brasil, essa ofensiva neoliberal, como já é de conhecimento, né, ela se acirra a partir dos anos 90, já no governo Collor e Fernando Henrique Cardoso. Temos aí o início das privatizações, o aumento da concentração de riqueza, o avanço nos lucros e ganhos do capital pelas privatizações e já um início de desregulamentação de direitos. No governo do PT, nos governos petistas posteriores, né, a chamada política de conciliação de classes, que consistiu em uma política fortemente conciliadora, preservando e ampliando os grandes interesses da classe dominante. O diferencial, conforme vários autores vai trazer aí nesses governos do petista, são a inclusão, né, de programas sociais, a introdução de uma política de valorização do salário mínimo, né, e, na parte dos programas sociais, várias ações voltadas a setores mais empobrecidos, né, essa lógica na perspectiva dos direitos. Enquanto o cenário econômico foi favorável, ok, né, o país parecia estar em um círculo virtuoso. Com o agravamento da crise econômica global, a crise se instaurou também no país, e a perda de apoio das elites dominantes ao governo Dilma teve como consequência o golpe parlamentar e a queda. Né? É um golpe que foi precedido da rearticulação das forças conservadoras no país. E essas forças conservadoras do país já crescendo desde as ruas, né, no período de 2013. E as eleições de 2014 vão demarcar um congresso e um cenário para a gente aterrorizador. Né? Se a gente pode dizer assim. As eleições de 2014 vão demarcar um congresso marcado pelas corrupções e interesses de grupos. Né? Não é de hoje que a gente fala o grupo BBB, né? Boi, Bala, Bíblia e outros Bs, que eu não vou falar agora. Né? Enfim. Então, 2016, nesse contexto, instaura-se o golpe. Né? E esse golpe foi realizado, aspas, legitimamente, aspas. Né? De legítimo ele não tem nada, um golpe. Por isso nós falamos golpe, demarcamos golpe, e fora Temer. Né? É fora, todos, né? Não sei.
2016 instaura-se o golpe. E esse golpe é realizado por meio de o quê? A judicialização da política e a politização da justiça. Né? Esse golpe é apoiado pelas grandes corporações midiáticas e de capital, e tem uma forte programática, assentado nas privatizações, preservar os interesses dominantes e destroçar os direitos do trabalho. Né? E aí a gente vivencia essa orquestração que se dá em diferentes frentes e em todas as frentes. Todos os dias, quando nós acordamos com notícias, né, aterroradoras, né, temerosas. Esse chamado pacote de maldades. Né? E o próprio programa de governo do governo Temer, chamado Uma Ponte para o Abismo, como alguns brincam, uma ponte para o futuro, e a gente fala uma ponte para o abismo, né? Na medida que é um programa altamente vinculado a interesses das classes, do interesse das classes dominantes, e que tem essa perspectiva da quebra de direitos. Direitos que, na nossa sociedade, ainda eram e são espaços de lutas. Direitos ainda no campo da sua busca de consolidação. Então, isso se agrava, porque eram direitos ainda na perspectiva de luta política, né, ainda não afiançados, porque, ainda que estivessem presentes ou estejam presentes nos marcos legais, né, de nossa sociedade brasileira, efetivamente ainda não se realizavam. Né? Era fruto de muitas lutas sociais aí para a sua efetivação. Então, isso se agrava. E aí a gente tem um pacote de maldades. Né? A gente chama, aspas também, pacote de maldades, assentados no privatizar, no impor o negociado sobre o legislado nas relações de trabalho, né? Negociado sobre o legislado. Né? E nas condições de trabalho que hoje estão, o que é falar de negociar com o patrão? Né? O que é negociar com o patrão? Quais as forças políticas de negociação? E introduzir a flexibilização total das relações de trabalho. Né? Isso assentado em políticas de ajuste fiscal, né? Frontalmente. E aí nós temos vários projetos de lei e as discussões aí. Trago algumas só para a gente, né, estar no conjunto dessas reflexões que iniciam nossos trabalhos. A gente vai falar do PL da terceirização, né, que ele traz como central não mais só as atividades fins, como também as atividades meio, todas as atividades podendo ser terceirizadas. Isso traz também, já implica na precarização desse trabalho terceirizado, vivenciado por grande parte da classe trabalhadora. Nós vamos ter a PEC, a antiga 55, né? O corte no orçamento no campo das políticas públicas, a redução nos programas e políticas sociais que nós já estamos vivenciando, e isso tem sido espaços de tensão no âmbito do trabalho do assistente social. Nós temos a reforma trabalhista, como eu disse, com aquele mote, né? O negociado sobre o legislado. A gente tem a reforma da Previdência, que está aí, né, nas discussões. Nós temos a chamada, aí no outro âmbito, na total despolitização, a gente tem a chamada escola sem partido, que é um absurdo. Né? Então, o que esse cenário nos mostra? Esse cenário nos mostra a necessidade, a existência, né? Primeiro, mostra na nossa de frente a questão da luta de classe que está aí colocada, né? Os interesses contraditórios que permeiam essa sociedade. E aí tem que se ter lados, e somos classe trabalhadora. Então, falar deste lugar, enquanto classe trabalhadora, nos implica em dizer resistências, né? Demarcar as resistências que estão sendo construídas em diferentes espaços. A Voz nas ruas, a greve geral de 24 de maio, a de ontem, outros movimentos importantes no âmbito aí da nossa organização, né? Enfrentando uma forte criminalização, né, da participação política, assentado lá na lei antiterrorismo, que é séria. Né? Essa lei antiterrorista, ela traz elementos que dão poder ao Estado de que qualquer manifestação ela possa agir como se fosse estado de guerra.
né? Criminaliza a participante de movimento social. Isso é um absurdo. Isso é a gente viver num estado de exceção. Nós estamos já vivendo um estado de exceção, onde a participação política ela é criminalizada. Então, essa forte criminalização do direito de protesto, essa violência de Estado, será que já não estamos vivendo uma guerra civil? Né? Em um governo Temer, ilegítimo, né? E ilegítimo e que cresce em termos de sua popularidade. E agora, ainda mais, né, com as recentes denúncias da JBS, mas toda uma orquestração para que se tire quem fica e quem é. Né? Então, um momento muito da crise política que se instaura neste país, vem já uma crise política, mas que ela vai ganhando dimensões que é preciso que a gente esteja muito atento, né, de como têm sido trabalhadas essas questões. E aí a gente tem, né, este golpe. Esse golpe ocorrido, ele não foi com a intenção de apenas 2 anos para 2018. Né? As suas chances de condensação crescem, independente se culpado ou não, assim como foi com Dilma, em relação a Lula e o PT. O Lula cresce nas expectativas de eleição, aí, nos dados, né? A questão da culpabilização. Mas, independente de Temer fora ou dentro, a perspectiva é de um golpe que veio não para 2 anos. Então, isso mostra para a gente a necessidade dessa articulação política nos espaços que estamos, em todos, né, em todas as dimensões, seja ela na nossa vida societária, enquanto sujeitos coletivos que estamos aí em diferentes espaços, seja no âmbito da formação e do trabalho profissional. Voltando a destacar algumas questões, né, alguns imperativos que estão colocados para a gente, né? Destacar a reforma trabalhista, que atende os interesses do patronato por um mercado de trabalho cada vez mais flexível e que se reverte grande parte da CLT. O objetivo, reduzir o chamado custo do trabalho. Né? A reforma da Previdência. E tem outras medidas andando aí que a gente nem, né, quando toma ciência, às vezes já fala, já passou, mas como? Não teve discussão, não tem discussão. Que impactos que a gente tem? Vou dizer, estamos indo ladeira abaixo. O crescimento da desigualdade está posto. Né? O crescimento da desigualdade é alarmante. Os dados mundiais estão colocados que, no planeta, 8 famílias dispõem de mais riqueza do que a metade mais pobre da população mundial. E 1% mais rico tem mais que os 99% restantes. Isso é uma desigualdade brutal que mostra, né, as condições que estão colocadas hoje, que são desafios para todos, que se colocam numa outra perspectiva. Né? E o Brasil, como 7ª potência econômica, né, tem um poder centrado. Os grandes grupos de intermediação financeira são colocados aí. E o capitalismo financeiro, pensar nessa ótica, o capitalismo financeiro atual mudou as regras de jogo e deslocou o centro de poder. O Estado hoje e as instituições são meros joguetes. O poder de Estado ele está muito fragilizado diante dos interesses maiores, né, nessas regras do jogo aí do capitalismo financeiro. Então, dentro dessa conjuntura, desses elementos que a gente traz para a gente pensar um pouco, são alguns aspectos apenas, né? Pensar nessa violência de Estado, nessa criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, e a gente com isso, serviço social, né? Como que a gente se coloca? Seja no âmbito do nosso trabalho profissional, seja no espaço da organização da categoria, né? Que elementos a gente pode trazer? Os impactos em relação ao trabalho profissional são diretos. No âmbito do campo das políticas sociais, né, a questão das políticas sociais, se a gente for pensar a assistência, a saúde, a educação, a moradia, o lazer, a cultura, né, só quando você fala o corte de verbas, ele já é crucial. Né? O corte de verbas, assim, você não tem nem orçamento, já não tinha o orçamento. Orçamento era uma luta política e orçamento passa a ser também o corte de orçamentos, né? O corte de orçamento, o corte de verba, o contingenciamento,
né? Então, há um agravamento dessas condições aí de trabalho no campo das políticas sociais, ao mesmo tempo que cresce os índices de vulnerabilidade e desigualdades sociais. Então, ali há uma tensão grande, né? Porque também há, paralelo a isso, o agravamento das condições de vida da classe trabalhadora. E, no âmbito também da sociedade, há um crescimento, um fortalecimento do pensamento conservador. O neoconservadorismo, ele ganha força. E, no âmbito da profissão, também se coloca nesses espaços, né? Pensar em alguns dos elementos para o âmbito da profissão, então, tem no âmbito das políticas sociais, espaços de tensão, espaços de luta, na perspectiva de direitos, mas